Essa doença é classificada como comum. Por que é comum? Porque tem cerca de 150 mil casos registrados todo ano. Todo ano, 150 mil casos são registrados no Brasil de câncer do pulmão. E os médicos dizem que uma das principais causas é o cigarro. O cigarro. E os médicos ainda levantam a grande suspeita que um dos maiores responsáveis também pelas mortes. Veja. O oncologista Felipe Marinho explicou que há vários tipos de câncer de pulmão. Cada uma delas pode ser tratada, inclusive, de forma diferente. Algumas precisando, por exemplo, de quimioterapia, outros que você pode fazer um simples comprimido. E não há uma forma direta de prevenção, mas há como evitar os fatores de risco. O cigarro, ele é o carro-chefe em relação a fator de risco. Ele é o grande culpado da grande maioria dos cânceres de pulmão. Então, se você imaginar uma pessoa que fuma uma carteira de cigarro por dia, por pelo menos 40 anos, ele tem uma chance 20 vezes maior do que uma pessoa que nunca fumou. E o câncer de pulmão é como a maioria das doenças. Quanto mais cedo iniciar o tratamento, melhor. Pessoas de 50, principalmente entre 55 e 70 anos, e que fumam muito, ou seja, uma pessoa que fuma um maço de cigarro por dia por pelo menos 15 anos, tá? Ou ex-fumantes, né, que tenham pelo menos 10 anos, ou 10 a 15 anos de parada de fumar, essas pessoas, eles podem procurar um médico numa tentativa de fazer exames para diagnóstico de uma doença precoce. Quem faz parte de grupo de risco precisa prestar muita atenção aos primeiros sintomas. Porque dependendo do tipo da fase da doença, o médico vai escolher o tratamento. Vê comigo. A causa dele é um conjunto de várias coisas. A genética, né, o que é herdado da família, os fatores ambientais, os fatores para que ele é exposto, tudo isso em combinação pode fazer com que uma célula normal se torne anormal. A grande maioria das vezes, se a gente falar de uma pessoa fumante que começa com um quadro de tosse, catarro com sangue e que vem perdendo peso, além de outras coisas que a gente precisa investigar, a gente sempre precisa pensar num câncer de pulmão. Na grande maioria das vezes, quando a gente fala de câncer, de fase do câncer, a gente está falando da situação dele. A gente pode falar da doença localizada e da doença avançada. A doença localizada é aquela que ela está localizada no pulmão, ela não disseminou para outros órgãos. Quando ela dissemina para outros órgãos, a gente chama ela de uma doença avançada, o que a gente chama a conhecida metástase, quando aquela célula sai do lugar inicial e vai para outros lugares. Se você é fumante ou foi fumante, sabe que é uma luta danada para largar esse vício, tá? E até mesmo quem nunca provou cigarro, mas convive com fumante. Tem um fumante dentro de casa. Você deve ficar atento à doença. Seu Davi tem 55 anos e é fumante desde a adolescência. Ele até já tentou parar. Passou 5 anos sem fumar, mas recentemente voltou. Tem muita diferença. Você não cansa muito, você faz uma atividade que eu faço, minha atividade é samba. Eu não canso, né? Hoje em dia o senhor está tentando fazer, você está tentando diminuir pouco a pouco. Estou tentando, de vez de eu comprar uma carteira, eu compro meia, compro 3, 4, aí dá para chegar. Mas vou deixar, Deus quiser. Mesmo sem problemas ou sintomas aparentes, seu Davi precisa ficar atento à saúde. Veja só a diferença de um pulmão saudável para um de quem fuma. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 80% dos casos de câncer de pulmão são causados pelo tabagismo. E até mesmo os fumantes passivos correm risco. Tanto o fumante passivo quanto agora com essa moda de cigarros eletrônicos, vaporizadores eletrônicos, todos podem aumentar a chance de alterações pulmonares, inclusive o aparecimento de câncer de pulmão. Mas é claro que a gente não pode comparar a chance de um fumante ativo com a chance de um fumante passivo. Tem que se ligar, né? Fazer os exames, tem que se ligar.